Vamos pegar um pouco a história de Davi, que você mencionou. Ali, quando Davi comete esses erros, ele perdeu a essência, digamos assim, mas recuperou a essência. Ou ele cometeu um erro, mas manteve a essência, de alguma forma, né? Que talvez seja o coração. A essência de Davi, na verdade, ela não é completamente perdida, porque por trás de todo esse background de decisões equivocadas, tem um coração sensível e quebrantado. Porque a Bíblia diz que quando Natan vem, profetiza para ele, fala sobre a morte de Urias, né, conta aquela parábola da ovelha, do dono da ovelha que mata, sabe? A Bíblia diz que ele fala, esse homem é digno de morte. E aí o profeta diz, esse homem é você. Quando o profeta diz que esse homem é você, ao contrário do que se espera, sendo ele rei, que poderia ocultar aquilo, colocar um pano por cima, a Bíblia diz que ele vai para o meio do palácio, rasga sua roupa, joga cinza sobre a cabeça e se humilha de maneira pública. O que, diferentemente, não acontece com Saul. Saul é um rei que vem antes de Davi, que era um grande rei, um grande homem, e que, da mesma forma que Davi foi alertado pelos seus erros e se arrependeu e reconstruiu o caminho, Saul disse para Samuel, eu compreendo o que você está falando, mas não conta para ninguém. Sabe, ele tenta esconder o fato ao invés de resolver a história. Então, é aí que eu quero chegar. Então, vamos assumir então que Davi, ele não perdeu a essência, ele cometeu um erro, mas a essência dele se manteve. Só que Samuel e Saul, né, teve um momento onde a história de Israel mudou, porque Samuel deu um direcionamento profético para Saul, de que antes de ele lutar com os filisteus, ele precisaria esperar 7 dias para Samuel chegar e depois fazer um holocausto junto com Samuel. Chegou no 7º dia, Samuel não tinha chegado e ele fez um holocausto porque ele estava com medo, de certa forma, porque o exército dele estava indo embora e ele tinha um exército muito grande para lutar contra, que eram os filisteus. Nesse momento, né, é dito para ele o seguinte, Samuel diz para Saul, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo. Nesse momento a história muda, Israel, ou seja, não vai ser mais você, agora vai ser Davi. Né? Por que você acha que isso aconteceu? Porque assim, Davi errou, Saul errou. Só que você entende aqui que Davi errou, mas manteve a essência, um coração quebrantado se arrependeu, e Saul, quando ele errou, na leitura aqui, ele perdeu a sua essência nesse momento e Deus entendeu que isso tinha acontecido. Você acha que essa foi a diferença? A diferença, o que nos difere não é o que a gente erra, é o que a gente faz após o erro. Então, uma das figuras mais poderosas do Evangelho, que é possível apenas após Cristo, na cruz é o arrependimento que gera o que a gente chama de metanoia, que é a mudança de mente. Então, Davi, quando toma essa decisão, ele erra. Assim como Davi, quando toma a decisão, ele também erra. Só que uma coisa que a gente vai perceber depois, ao longo da história, é que os sinais que a gente não vê no fato do erro de Saul começam a aparecer depois que Davi é eleito como próximo rei, ungido para próximo rei. A Bíblia diz que Saul tinha inveja dentro dele, que nesses capítulos não conta. Mas que depois a gente começa a entender que havia. A Bíblia diz que quando Davi volta, os soldados da guerra, os soldados gritam, Saul matou 1000, mas Davi matou milhares. E aquilo acende a ira. E ele persegue Davi por 16 anos. Ou seja, o coração dele revela muito mais depois que Davi aparece do que propriamente antes. Ou seja, o Senhor já conhecia esse coração. Por isso que Samuel vai dizer, alguém segundo o coração de Deus. E isso é uma construção. Ser o coração de Deus é uma construção. Assim como deixar de ser também é uma construção. Entende? Um pela dependência, o outro pela falta da dependência. Então veja, havia uma ordem de Deus estabelecida. Tem que ter o holocausto, o sacerdote tem que estar junto. E ele pega, ignora a figura do sacerdote, ignora o comando de Deus baseado no que ele sente, não no que ele crê. E esse é o problema. Naquele dia começa o problema da casa de Saul. Então, tem coisas no nosso coração, Thiago, que nem a gente sabe que estão lá dentro. Tem coisas, por isso que a Bíblia fala que o nosso coração é um terreno enganoso, é um solo perigoso. Porque nem de verdade a gente sabe o que passa aqui dentro. Diferente de nós, o Senhor sabe. Então, quando o Senhor nos traz alertas, quando as coisas da nossa vida, como aconteceu comigo agora, como talvez já aconteceu com você outras vezes, quando vem essas coisas pra gente,
Qual que é o correto a se fazer? Não é tentar provar que você está certo e argumentar que o caminho que você escolheu é melhor. É dizer, Deus, se o Senhor está falando, eu me arrependo, eu retorno às primeiras obras e em algumas versões diz, eu volto ao primeiro amor, sabe? Eu volto lá no início, de quando não tinha tanta coisa, quando era mais simples. Então, quer dizer, todas as vezes que o Senhor nos alerta, a única coisa que Ele quer é que a gente volte aonde Ele nos encontrou, da mesma maneira. É só isso, é como se fosse um replay de história. Ponto de encontro com Ele. É o ponto de encontro. Sabe o que eu entendo, cara? Que Deus gostava muito mais do Dave que não era conhecido do que o David agora. Por quê? Porque isso é meio lógico quando você olha, por exemplo, para a história do Velho Testamento, quando Deus tira o povo da escravidão, do Egito, eles ficaram 40 anos no deserto. Era para ser 15, 16 dias, ficaram 40 anos. Durante 40 anos a Bíblia diz que o maná caiu do céu, que era comida. Qual que era a regra? Você não guarda para o dia seguinte, se você guarda, apodrece. Então, você dependia do Senhor hoje, amanhã você acordava dependendo dele também. Se a comida não caísse, você não comia. Certo? Só que a Bíblia diz que quando eles alcançam a promessa, que é a terra prometida, que é Canaã, a Bíblia diz que naquele dia o maná não caiu mais. E eles colheram e comeram da terra que eles agora estavam. Ou seja, antes, para a comida chegar, eles olhavam para o céu. Agora, para a comida chegar, eles olham para a terra. Entenda? Qual que, na nossa perspectiva, deveria ser o melhor tempo? Cara, sem dúvida nenhuma, como ser humano, a gente vai dizer, cara, o melhor tempo é o tempo onde os celeiros estão cheios e eu não preciso da provisão. Mas se você olhar pelo momento espiritual, qual que era o tempo mais precioso? Era o da provisão. Porque na provisão você precisava dele todos os dias. Agora você tem a safra, agora você tem as colheitas, você tem a semeadura, você aprende a parametrizar as coisas. Se eu planto tanto, eu colho tanto. Antes não tinha como fazer isso. Então, na verdade, não é sobre desejar voltar aos tempos difíceis, mas é lembrar do coração daquele tempo, para que a gente não esqueça no coração no tempo que estamos vivendo agora. Então, não é que você não precisa mais de Deus, mas agora Deus precisa mais de você. Deus precisa mais do teu coração agora. Porque o nosso coração de verdade, ele não é provado no dia bom, ele é provado no dia mau, certo? Mas ele é muito conhecido de maneira fácil também no dia bom. Porque no dia bom você some, você desaparece. Se a gente observar as histórias, quantas pessoas que precisavam de um milagre e que viveram um milagre e hoje esquecem que o que eles carregam é o fruto de uma oração. É verdade. Entende? Então, o nosso maior inimigo é justamente as nossas conquistas, às vezes. Porque são elas que esfriam. São elas que dão a impressão que agora tá tudo bem. Não, cara, não é sobre estar tudo bem. É sobre não perder o coração do início.